E aí, que tal a gente virar uma espécie de detetive da manutenção hoje? A nossa missão é bem clara: investigar as falhas em rolamentos. E olha, entender a cena do crime não é só uma habilidade legal, é uma necessidade absoluta para qualquer profissional que quer manter a indústria rodando sem sustos. Então, bora pegar a lupa e começar essa investigação. E o que está em jogo aqui é muito, mas muito alto. Um diagnóstico preciso, bem feito, é literalmente o que separa uma produção que flui direitinho de uma parada desastrosa que custa uma fortuna. A gente está falando da espinha dorsal dos equipamentos que giram, então cada detalhe importa. Bom, o nosso roteiro de investigação vai ser o seguinte, bem direto. Primeiro, a gente vai entender a vítima, o rolamento, o coração da máquina. Depois, vamos identificar os principais suspeitos, os verdadeiros vilões. Em seguida, partimos para a análise da cena do crime, lá no chão de fábrica. Aí vamos conhecer as ferramentas do detetive e, para fechar, dar uma olhada no que vem por aí, no futuro da manutenção. Vamos começar pelo começo, claro. Pensa só, os rolamentos são tipo coração de quase toda máquina que gira. São aqueles heróis silenciosos, que ninguém vê, mas que garantem que tudo funcione suave, sem atrito. Quando eles falham, a produção inteira pode ir junto. Por isso a saúde deles é tão, mas tão crítica. Certo, agora a gente entra na parte de investigação de verdade. Toda falha que acontece antes da hora tem um motivo, um culpado. E no mundo dos rolamentos, existem alguns suspeitos de sempre que são responsáveis pela grande maioria dos problemas. Conhecer o rosto de cada um deles é o primeiro passo para prevenir o crime. E olha só que interessante o que os dados mostram pra gente. 2 vilões sozinhos são responsáveis por 70% de todas as falhas prematuras. É muita coisa. A lubrificação inadequada lidera com 36% e a fadiga vem coladinha com 34%. Isso já dá um foco muito claro para nossa investigação, não é mesmo? Então, o nosso suspeito número 1, o chefão da quadrilha, é a lubrificação inadequada. Não importa se é por falta de lubrificante, excesso ou se ele está contaminado. O resultado final é sempre o mesmo: atrito, superaquecimento e um desgaste que acontece muito mais rápido do que deveria. É um ataque direto à capacidade do rolamento de fazer o trabalho dele. O segundo grande vilão é a fadiga. Pensa na fadiga como se o material estivesse cansando mesmo, sabe? De tanto trabalhar. Carga em cima de carga, ciclo após ciclo, vai criando microfissuras que, com o tempo, vão crescendo. E aí, se a gente joga uma sobrecarga, uma vibração excessiva, isso tudo acelera o processo e leva o rolamento para o limite bem antes do previsto. Depois, na nossa lista de suspeitos, vem a contaminação. Esse é um invasor silencioso. Partículas de poeira, sujeira, até umidade, elas entram no rolamento e agem como se fossem uma lixa, sabe? Causando um desgaste abrasivo que vai destruindo as superfícies por dentro, além de estragar o próprio lubrificante. Ah, e por último, mais um vilão perigosíssimo, a montagem incorreta. Esse aqui é um erro que acontece lá no começo e que condena tudo. Porque não adianta nada ter o melhor rolamento do mundo se ele for instalado do jeito errado, com as ferramentas erradas ou com força demais. Ele já começa a vida útil dele condenado a falhar. Beleza, já temos a nossa lista de suspeitos. Agora é hora de ir para campo, né? Essa parte é sobre como a gente analisa a cena do crime ali na máquina, usando observação e técnica para encontrar as pistas que o próprio rolamento deixa pra gente. E um bom detetive que se preze, claro, tem um método. A inspeção 360 graus começa com a gente entendendo o que é mais importante. Depois, entram em jogo os nossos sentidos. É isso mesmo, visão, audição, tato. Um profissional experiente consegue ouvir um ruído estranho, sentir uma vibração diferente ou ver uma marquinha sutil muito antes da falha virar um problemão. E essa priorização que eu falei é feita com a curva ABC. Funciona assim: os equipamentos na categoria C são os código vermelho, digamos. Se eles param, para tudo. Então, a investigação neles tem que ser imediata, detalhada. Já os da categoria B pedem uma atenção frequente. E os da A podem ter manutenções mais espaçadas, planejadas. Isso ajuda a otimizar o tempo e os recursos, claro. E uma das pistas visuais mais clássicas que a gente encontra é a tal da folga. Existem 2 tipos principais. A folga radial, que é aquele movimento para cima, para baixo, para os lados, ela geralmente indica desgaste nos roletes ou nas pistas. Já a folga axial, que é o movimento para frente e para trás, ao longo do eixo, aponta para um outro tipo de desgaste. Saber diferenciar as duas é fundamental para o diagnóstico correto. Tá legal. A gente já aprendeu a investigar a falha. Mas e se a gente pudesse impedir o crime de acontecer?
Agora a gente vai falar sobre as ferramentas do detetive moderno. Um detetive que não só soluciona crimes, mas que principalmente os previne. O foco aqui muda completamente, da reação para a prevenção e, melhor ainda, para a predição. E a primeira linha de defesa é sempre o básico, mas aquele básico super bem feito, sabe? É o kit de prevenção essencial. Ter as vedações certas para barrar a sujeira, seguir um plano de lubrificação à risca, usar proteções, fazer a montagem com as ferramentas corretas, inspecionar e alinhar com frequência. Isso aqui não é negociável. Só que hoje em dia, só o básico já não dá mais conta do recado. E é aí que entra a tecnologia como nossa grande parceira, nossa aliada. Ela eleva o trabalho da manutenção de uma tarefa manual para uma ciência que se baseia em dados. Ela nos permite enxergar problemas que os nossos sentidos sozinhos jamais conseguiriam captar. E um exemplo perfeito disso são os sensores IoT, como os da Dynamox. Pensa neles como uma equipe de vigilância trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles ficam lá, monitorando vibração e temperatura sem parar, e conseguem detectar a menor anormalidade. O pulo do gato aqui é o seguinte: a gente para de apagar incêndio e começa a prever onde o foco pode começar. E com isso, a gente chega no ponto final da nossa investigação, que na verdade é um ponto de partida para uma nova era. Todas essas ferramentas, todas essas técnicas apontam para uma mudança fundamental de mentalidade. O futuro da manutenção não é sobre consertar o que quebrou mais rápido, é sobre garantir que as coisas nem cheguem a quebrar. E essa frase resume tudo com perfeição. O objetivo final não é mais ser o melhor detetive que chega na cena do crime depois da tragédia acontecer. O objetivo é ser tão bom na prevenção que o crime, a falha, simplesmente não tem chance de ocorrer. É a gente sair de vez da manutenção reativa e abraçar a preditiva. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação, uma pergunta para se pensar. A estratégia de manutenção que está sendo usada hoje, ela está focada em analisar o que já quebrou, ou seja, investigando o passado, ou ela já está usando dados e tecnologia para se antecipar aos problemas e, com isso, prever o futuro? A resposta para essa pergunta pode definir o sucesso de toda a operação.